Vamos dar início à nossa aula de hoje falando sobre a célula. Bom, você já pensou sobre o que acontece com o seu corpo quando você fica resfriado? Bom, nosso corpo ele não funciona normalmente quando está doente, certo? A gente fica indisposto, sentimos dores, o apetite ele vai ser alterado, tem outras e também a gente vai possuir outras reações, tá? Mas eu pergunto a vocês, sexto ano, por que será que isso acontece? Bom, há cerca de 300 anos, os cientistas eles descobriram algo surpreendente, tá? Que são os seres vivos, eles são formados por pequenas partículas, pequenas estruturas vivas, que são chamadas de células, tá? Denominadas de células. Bom, é um trabalho em conjunto dessas unidades estruturais que possibilita, né, todas as atividades que os seres vivos eles realizam, tá? Estudando as células, os pesquisadores descobriram que há problemas em seu funcionamento, o corpo ele pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor como as doenças se manifestam, tá? E progridem e aí também a cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células também auxiliam na pesquisa de novos medicamentos e tecnologia, tá? No decorrer dos slides, a gente vai conhecer, tá? Como é o funcionamento dessas células, certo? A gente vai conhecer todo o histórico, a teoria celular, como é que essas células elas se organizam, ok? Os assuntos que irão cair no teste da segunda unidade são a atmosfera e a biosfera, Terra, uma esfera em movimento no espaço, a célula e os níveis de organização dos seres vivos. Esses serão nossos assuntos, tá? Estudados que irão cair na nossa avaliação da segunda unidade. Bom, o assunto de hoje é a célula, tá? As plantas, os seres humanos e os outros animais, eles são formados por muitas células e por isso são chamados de seres multicelulares. Além de ser chamados de multicelulares, também são chamados de pluricelulares. Calcula-se que no corpo de um ser humano adulto haja em média cerca de 30 trilhões de células, tá? Existem também seres formados por uma única célula. Esses seres, eles são chamados de seres unicelulares. Quem tem muitas células são chamados de multicelulares ou pluricelulares, e quem apresenta uma única célula são chamados de unicelulares. Um exemplo de seres unicelulares são as amebas, tá? A maioria das células elas medem menos que a 10ª parte de 1 milímetro, tá? No entanto, algumas, como o zigoto, por exemplo, o zigoto humano, chegam a atingir essa medida, tá? Como é possível estudar essas estruturas tão pequenas como as células? Vocês conseguiriam me responder isso? Como é que a gente consegue estudar as células pelo fato de serem tão pequenas que a gente não consegue nem visualizar o olho nu? Bom, por causa do seu tamanho, as células ela devem ser estudadas por meio de instrumentos que permitem sua visualização. Um exemplo é microscópio óptico, ou também chamado de microscópio de luz. Esse tipo de microscópio, gente, eles têm várias lentes de aumento, tá? Que ampliam a imagem da célula, como a gente vai ver mais adiante. Tem uma parte do slide que fala só sobre o microscópio. Além do microscópio, técnicas como a aplicação de corantes, elas são empregadas para permitir o estudo das células e de suas estruturas, tá? Foi com a ajuda do microscópio que os cientistas eles descobriram a existência da célula, certo? Bom, para medir elementos tão pequenos quanto as células, os cientistas eles criaram uma unidade de medida menores que 1 milímetro, tá? Uma das mais usadas é o micrômetro, que corresponde à milésima parte de 1 milímetro. A maioria das células humanas elas medem de 8
a 130 micrômetros, tá? Como mostra aí na imagem, tá? É uma representação esquemática em escala de dimensão de algumas células humanas em comparação com uma ameba. Então, na primeira imagem, em azul, eu tenho um desenho de uma ameba, depois eu tenho um desenho de um óvulo, depois eu tenho um desenho de uma célula da pele, que está em rosinha, lá, mais adiante, uma hemácia, tá? Que é a célula vermelha do sangue, e lá, e o menorzinho, que é o menor de todos, eu tenho o espermatozoide, certo? À medida que progridem os estudos sobre a célula, descobriu-se que ela alimenta, cresce e realiza as diversas funções fundamentais para a manutenção da vida. Tá? A célula passou então a ser considerada a menor parte viva de um organismo, a unidade estrutural e funcional da vida. Tá? E o ramo da biologia, que é uma ciência mais evoluída, que estuda as células, é denominada de citologia, ou seja, a disciplina de citologia, ela aborda o conceito, tá? As definições, o estudo das células de modo geral, ok? Bom, por dentro da célula. Bom, para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma comparação com uma cidade, tá? Para uma cidade funcionar corretamente, é necessário que a distribuição de alimentos, o sistema de transporte, o fornecimento de energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços, eles estejam em harmonia, não é isso, sexto ano? Bom, algo semelhante ocorre com a célula. Ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e a mantém viva, tá? Aí na figura, tá? É um esquema de célula, de uma célula animal e de uma célula vegetal e de algumas de suas estruturas, tá? Vocês têm que lembrar que as células, elas são microscópicas, tá? Nas representações aí das imagens, uma parte das células ela foi cortada para mostrar seu interior. Então, de um lado eu tenho uma célula animal que está em azul e do outro eu tenho uma célula vegetal que está em verde, tá? Representadas aí. Bom, falando sobre as organelas que vai constituir a célula animal, tá? E a célula vegetal, a célula de modo geral, a gente vai ter a primeira, que é a membrana plasmática. Bom, mas o que é essa membrana? A membrana plasmática é uma película que envolve a célula e, entre outras funções, ela regula o que entra e o que sai dela, tá? Os nutrientes, o gás oxigênio, os componentes que são eliminados pela célula, ela passa pela membrana, que funciona como um tipo de portão, possibilitando a passagem de certos compostos e impedindo a passagem de outros compostos, tá? Na célula vegetal, a membrana plasmática ela é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. Entre a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. Tá? Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e inúmeras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Tá? Além disso, se encontram organelas que realizam diversas funções dentro da própria célula, certo? Bom, a mitocôndria, por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Ela está presente tanto nas células dos animais quanto nas células dos vegetais. E graças à sua atuação, esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Tá? Nas células das plantas encontra-se o vacúolo do suco celular, que é uma cavidade que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente vai armazenar água, que é o H2O. Há também o cloroplastos, tá? Que são organelas de cor verde, que contém pigmento, clorofila e participa do processo de fotossíntese. A gente também já estudou como é que acontecem as etapas da fotossíntese, como são realizadas, tá? Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal. Então, o vacúolo
de suco celular, cloroplastos e clorofila, não está presente nas células animais, só nas células vegetais, ok? Bom, o núcleo ele vai atuar como um centro de controle das atividades da célula, tá? É nesse compartimento que se encontra o ácido desoxibonucleico, conhecido pela sigla DNA. Bom, o DNA ele estrutura-se em fios microscópicos que, por sua vez, organizam-se nos cromossomos no período de divisão celular. Bom, a figura aí abaixo representa um cromossomo que se desenrola até mostrar o seu DNA. Então eu tenho primeiro o núcleo, primeiro eu tenho a célula, depois o núcleo. Dentro do núcleo eu vou ter o cromossomo, tá? Que vai ser o DNA condensado. E logo em seguida eu vou ter o DNA, que é o cromossomo descondensado, tá? Vocês aí do sexto ano já devem ter percebido que pessoas da mesma família, até da própria família de vocês, costumam ter características semelhantes. Por exemplo, o formato do nariz, a cor dos olhos e o tipo de cabelo, por exemplo, são essas características que vocês observam e acham semelhantes. Bom, essas características elas são passadas dos pais para os filhos por meio dos genes, tá? De maneira assim bem simplificada para vocês entenderem e não ficar nenhuma dúvida. Tá? Os genes eles são trechos do DNA responsáveis pela determinação de uma característica hereditária. Tá? As características dos organismos eles dependem tanto dos genes quanto do ambiente. Certo, sexto ano? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre microscópio, tá? Como a gente já tinha dito lá no começo, tá? Como já estudamos, as células elas são estruturas muito pequenas, não é isso? Bom, por essa razão, tá? Só foi possível estudá-las a partir do desenvolvimento dos microscópios, como eu disse logo no começo. Bom, os microscópios ópticos, que são também conhecidos como microscópios de luz, eles são formados por conjuntos de lentes transparentes que possibilitam a ampliação de imagem, tá? Bom, mas para que o observador ele seja capaz de visualizar as estruturas, os materiais precisam ser finos, tá? Que permitem que a luz através deles e das lentes, ou seja, permita que a luz ela atravesse, ela passe através desse material e das lentes para que você consiga visualizar o seu interior e fazer o estudo da célula, certo? Aí nessa imagem que eu coloquei no slide, eu tenho aí um material a ser examinado, tá? Ele vai ser posto sobre uma lâmina de vidro com um pouco de água, certo? Bom, às vezes também são usados corantes para produtos que atingem certas partes da célula e facilita melhor a observação. No microscópio abaixo, a gente vai ter os raios luminosos de uma fonte de luz que atravessa o material e em seguida a lente é chamada de objetiva. Tá? No microscópio aí vocês estão vendo uma seta amarela. Essa seta aí está indicando a direção do raio luminoso na figura número 1, tá? Na figura número 2 a gente vai ter a platina, que é a base onde você vai colocar a lâmina de vidro, na qual está o objeto a ser observado. No número 3 aí, tá? A gente vai ver as lentes que são três
também chamada de lentes objetivas, tá? Cada uma com uma capacidade de aumento diferente. Pode haver, por exemplo, uma objetiva com aumento de 10 vezes, a outra que aumente 40 vezes e outra terceira que amplie 100 vezes a imagem do objeto, tá? A capacidade de ampliação do microscópio é representada pelo produto entre a ampliação da lente ocular e a ampliação da lente objetiva, certo? E por fim, 4, né, que é a quarta imagem, a gente vai ter a luz, ela atravessa a ocular, a lente que fica na extremidade do canhão, próxima dos olhos do observador e por onde ele observa a imagem aí, tá? É também possível acoplar uma máquina fotográfica para captar a imagem do objeto estudado e você conseguir obter uma imagem registrada, tá? Então, aí são os passos de como funciona uma célula sendo observada no microscópio de luz, ou microscópio óptico. Bom, sobre a intervenção do microscópio e a descoberta da célula, a gente vai ver um pouquinho do contexto histórico. O microscópio, como muitas outras invenções, foi aperfeiçoando ao longo do tempo, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas. Bom, vejamos um pouco da história dessa invenção. Os primeiros microscópios, tá, que eram bem simples e ampliavam a imagem do objeto de estudo apenas cerca de 20 vezes. A gente viu lá que tem 3 objetivas, né? Uma amplia 10 vezes, a outra amplia 40 vezes e a outra amplia 100 vezes. Antigamente só tinha até 20 vezes, tá? Esse microscópio ele teria sido criado por volta de 1600 pelos fabricantes de ocular holandês Hazes e Isaacs, tá? Isaacs, que são pai e filho. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou que fatias finas de cortiça, com o auxílio de um microscópio que ele construiu, associando lentes dentro de um tubo de metal. Bom, Hooke conseguiu ver pequenos espaços no cortiço que chamou de célula, tá? Hoje sabemos que Hooke observou na realidade era um envoltório, né, das células vegetais, as chamadas parede celular. Bom, sexto ano, dentro de todo o envoltório havia um espaço vazio, tá? E já sem vida, pois as células que estavam ali naquele material original, ela tinha morrido e sido decomposta, restando apenas mais partes resistentes, que no caso a gente já viu era a parede celular. Bom, em 1974, o comerciante holandês de tecidos, Anthony Van, afirmou, né, ter descoberto uma diversidade de animais em uma gota de água. Bom, Leeuwenhoek tinha notavelmente uma habilidade para polir lentes até ficarem muito finas e com potencial de aumentar a imagem dos objetos até 300 vezes. Bom, seu objetivo era usar essas lentes para examinar as fibras de tecidos, tá? Mas ele ampliou seus estudos e observou também microscópios com apenas 0,03 milímetros, tá, de comprimento. Bom, Leeuwenhoek, ele disse uma vez que tudo que descobrimos até agora era insignificante se comparado ao que podemos encontrar no grande tesouro da natureza, né? O cara era sábio e ele não estava exagerando, tá? Certo, sexto ano, os microscópios, os seres microscópicos constituem provavelmente mais de 90% de todos os indivíduos do planeta. Ó a grandeza, tá vendo? Contudo, inicialmente essas descobertas não tinham muito impacto, tá, na comunidade científica. Foi por volta de no século XIX, se eu não estiver enganada, que os estudos do microscópio ganharam uma importância, certo? Bom, a gente vai entrar agora na teoria celular.
Tá? Na década de 1930, o botânico escocês Robert Brown ele descobriu um pequeno corpo, tá, no interior de vários tipos de célula e chamou de núcleo. Bom, em 1838, o botânico alemão Matthias Schreider concluiu que a célula era uma unidade básica de todas as plantas. Um ano mais tarde, o zoólogo alemão Theodor Schwann generalizou, né, esse conceito para os animais, que surgia assim a teoria celular. Schwann, né, e Schreider acreditavam que todos os seres vivos eram formados por células, tá? O microscópio ele permitia investigações minusculosas, tá, do corpo humano, e as pesquisas médicas acabaram contribuindo com o estudo das células. Em 1858, o médico alemão Rudolf Virchow propôs que toda célula é capaz de se reproduzir, gerando novas células iguais. Virchow fez mais uma afirmação, tá, ousada para a época. As doenças seriam consequências de problemas nas células. Com base nessas descobertas e em outras atualmente, a teoria celular ela pode ser resumida das seguintes formas, tá? A gente vai ver mais adiante. Bom, todos os seres vivos são formados por células, certo? Portanto, a célula ela vai ser a unidade estrutural dos seres vivos. Bom, a célula é a menor unidade viva, tá? As atividades de um organismo dependem das propriedades de suas células, tá? Nelas ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos e o mau funcionamento da célula ela pode provocar doenças no organismo, certo? E tem outra também. As células elas surgem de outras células por meio do processo de divisão celular. Então, cada célula ela contém as informações hereditárias de todos os organismos. Tá me acompanhando, sexto ano? Pronto. Portanto, tá? No interior das células, como mostra aí na imagem, acompanhe a Pro, a gente tem aí na imagem uma divisão celular. Tá? No interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida de um indivíduo. Então, um conjunto dessas transformações é chamado de metabolismo. Aí na imagem eu tenho células de raiz de uma cebola entrando no processo de divisão celular. Então, ela se divide. A gente tem no começo uma só célula que se dividiu e agora tem duas células no final idênticas à original. Então, elas passaram por um processo de divisão celular. Da célula ao organismo, tá? Todos nós já fomos um dia uma única célula. Concorda comigo, sexto ano? Bom, o zigoto, né? A gente também pode chamar de célula ovo, né? O zigoto ele é formado pela união de duas ou outras células. Por exemplo, o espermatozoide ele é produzido pelo homem e o óvulo ele vai ser produzido pela mulher. A união do espermatozoide com o óvulo ele recebe o nome de fecundação. Então, após a fecundação, o zigoto ele vai se dividir muitas vezes, originando as células do organismo. Bom, então aí na imagem eu tenho, tá? Um homem e uma mulher que se casaram, tá? Tiveram uma relação e aí o homem liberou o espermatozoide que fecundou o óvulo, tá? Esse óvulo ele virou um zigoto e começa a se dividir. Se divide várias vezes, tá? Até gerar o embrião. E esse embrião vai gerar um indivíduo já desenvolvido, com todos os órgãos, todas as estruturas desenvolvidas, tá? O zigoto ele contém informações hereditárias do homem que estava no espermatozoide e da mulher que estava no óvulo. Portanto, em suas células, o novo ser vivo, como mostra aí na imagem,
poderá ter uma combinação das informações hereditárias paternas e maternas. Isso explica, tá? Porque pessoas têm características de pai e da mãe. Bom, a gente vai ver mais adiante, tá? Como essas células elas se unem formando os tecidos, tá? Que por sua vez os tecidos se agrupam em órgãos, estes se reúnem em sistemas, tá? E a reunião de sistemas forma um organismo. Então a gente vai ver isso no próximo slide. Agora que a gente vai ver procariontes e eucariontes. Bom, as bactérias elas são organismos unicelulares, ou seja, queridos, possuem apenas uma única célula, tá? E seu material genético não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células dos animais e plantas. Tá? Portanto, ao contrário dessas células, as bactérias não possuem um núcleo. Então, quando ela não possui um núcleo, a gente diz que são procariontes. Procariontes são aqueles organismos, aqueles indivíduos que não possuem um núcleo verdadeiro ou não possuem núcleo nenhum, tá? A gente vai ver mais adiante a imagem da bactéria para vocês entenderem. Bom, as bactérias elas possuem uma parede celular, tá? Mas a composição química dessa parede é diferente da parede celular das plantas, tá? Como você viu nos capítulos anteriores, ao contrário das bactérias, nós, animais e nas plantas, o material genético dos cromossomos está envolvido por uma membrana, tá? Que é formado por um núcleo verdadeiro. Se tem um núcleo verdadeiro, se aquele indivíduo ele vai apresentar aquele núcleo verdadeiro, dizemos que esse organismo eles são eucariontes. Se não tem núcleo nenhum, procariontes, tá? Então, reparem aí na imagem, tá? De uma bactéria mostrando as suas estruturas. Eu tenho ali o material genético, que é o DNA. Esse material genético vai ficar disperso no citoplasma, porque não tem um núcleo protegendo, não tem um núcleo verdadeiro, tá? Vai ter a parede celular, vai ter o citoplasma, a membrana plasmática e o flagelo que vai ajudar na sua locomoção. Então, essa aí é a estrutura de uma bactéria que faz parte do procarionte. Se fosse uma célula animal, como a gente já viu lá no começo, vai apresentar o material genético dentro de uma unidade, tá? Dentro de uma bola, tá? Dentro de um círculo. Esse círculo eu vou chamar de núcleo verdadeiro, porque está protegendo o meu material genético. Bom, a gente vai ter agora uma sequência de atividades para você fixar melhor o conteúdo, tá?